Cuide para não viver uma vida que não é sua. O que significa chegar ao fim e perceber que seguiu um caminho que não era o seu. Muitos hoje vivem descompromissados, mas ainda querem alcançar o caminho que o outro alcançou. Tem pessoas que dizem: nossa, o fulano tem boa vida, o fulano vive uma vida boa. Eu já batalhei muito mais do que ele, não chego lá. Mas qual foi o compromisso que você travou com a vida? Qual foi o compromisso que você alicerçou com a vida? Ter um propósito na vida e sempre se questionar constantemente: será que eu estou sendo a pessoa que eu sempre quis? Será que eu estou sendo a pessoa que eu sempre sonhei? Eu estou centrado naquilo que é importante para mim? Tem gente que quer ser tudo e acaba não sendo nada. Nos dias de hoje, se a gente é bom em uma coisa, basta. Não adianta querer ser bom em matemática, em português, em geografia, em história. De tudo a gente tem que saber um pouquinho. Mas no mundo de hoje a gente tem que ser bom e sabendo que a gente quer ser bom. Por isso, o maior pecado que existe é errar o alvo do propósito da vida. O dia que você erra o alvo do propósito da vida, você está fadado a viver uma vida que não é a sua. Você não pode perder o foco. Siga o coração, que é essencial. Mas coragem para dar asas ao teu interior, naquilo que é teu. Coragem para fazer o teu interior vir para fora. Coragem para assumir as coisas da tua vida que tem a ver com o teu coração. Coragem para decidir as coisas na vida que tem a ver com a tua alma. Não adianta você decidir uma coisa: eu vou fazer isso só para agradar quem está perto de você. Segundo pensamento: viver sem arrependimentos. Viver sem arrependimentos. Dominar o medo é o começo da sabedoria nossa. Qual a única coisa de que nós não podemos nos arrepender no final da vida? Qual é a única coisa que a gente não pode se arrepender no final da vida? Chegar ao fim da vida com a sensação de que precisaria ter vivido mais aquilo que isso. É preciso ter coragem de buscar o que deseja, ao invés de fugir daquilo que te amedronta. É preciso superar as inevitáveis decepções que a vida acarreta sobre todos nós. Nós temos que superar as decepções da vida. Nós temos que superar as coisas erradas que acontecem conosco, superar as coisas tristes que acontecem conosco. É preciso lembrar que podemos nos arrepender do que deveríamos ter feito e não o fizemos. Na verdade, as pessoas sempre se arrependem do que não fizeram. As pessoas se arrependem daquilo que não fizeram, porque talvez se tivesse feito, a vida seria diferente. Se tivessem feito, teriam tomado rumos diferentes. Cuidado, não espere ser tarde demais. É preciso arriscar mais. É óbvio que não vai ter sucesso todo dia. É óbvio que não vai ser todo dia que vai ser sucesso na sua vida. Vai ter dia que vai dar errado. Mas é preciso arriscar. Por medo da rejeição ou do fracasso, por não termos certeza de se teremos sucesso ou não, às vezes a gente morre com os sonhos da gente, morre com a história dentro de nós e não vivemos o que éramos para ter vivido. Viver todo dia, meu povo, como se o tempo fosse curto. Não importa o cuidado que tivermos,
Sempre haverá algo a lamentar sobre o que poderia ter sido e não foi. Sempre na vida a gente vai olhar para trás e vai lamentar: poxa, por que não foi assim? Poxa, por que não foi daquele jeito? Poxa, por que eu não tomei um rumo diferente? Poxa, por que eu não entrei numa estrada diferente? A vida sempre vai nos fazer lamentar por alguma coisa. Agora, meu povo, viva sem arrependimentos. Deu errado? Não deu errado. Não deu certo? Não deu certo. Fracassei? Fracassei. Caí. Tenho que me levantar? Tenho. É muito melhor a nossa capacidade de viver e mesmo às vezes se quebrar e recomeçar, do que não viver, ficar sempre intacto e se arrepender daquilo que não viveu. Eu não estou dizendo que a gente tenha que ser uma pessoa permissiva, largada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a vida tem que ser vivida sem arrependimentos. E aquilo que pode me dar possibilidade de ser melhor, eu não posso pensar duas vezes. É uma vez e vamos lá. Decisão. Vamos para frente. Toca o barco. E por fim, o terceiro ponto: agir sempre com amor. Agir sempre com amor. Porque amar é viver. E se você não ama, você não vive. Optar pelo amor. Agir sempre com amor. Mas amar a si mesmo. Se você não se considera digno do amor, não pode ser feliz. Eu sou responsável pela doença do meu pai. Eu sou responsável pela doença da minha mãe. Eu sou responsável por isso, eu sou responsável por aquilo. Em vez de pensar isso, opte o diferente. Opte pelo diferente. Eu fiz de tudo que podia para as pessoas. Se elas não foram melhores na vida, é porque não deu certo. Em vez de pensar, eu sou responsável pela doença do meu pai, opte por a doença não ser culpa de ninguém. E eu não poderia ter mudado essa situação. Quando a gente diz: mas eu acho que eu sou culpado porque o meu pai morreu disso, sou culpado porque o meu filho teve isso, sou culpado porque a minha mãe teve aquilo. Por que culpa? Há coisas na vida que nós não vamos conseguir evitar. Nós vamos ter que viver. Não te sinta culpado se talvez o teu pai teve uma doença, se talvez o teu pai teve algum problema. Você às vezes: poxa, eu acho que eu incomodei tanto, eu dei um desgosto tão grande para eles, e eu me sinto culpado por hoje eles estarem vivendo isso. Não pense assim. Veja sempre as pessoas com um coração. Veja sempre as pessoas com bondade. Todos podem dizer que ela não presta, mas você é sempre aquele que vai acreditar e tentar fazer a diferença na vida de quem precisa. Não se martirize. Eu acho que eu sou culpado pelo meu filho não ter dado certo na vida. Eu acho que eu sou culpado pelo meu filho ser assim. Quantas mães que me perguntam: padre, qual é a culpa que eu tive para o meu filho ser assim? O que é que eu fiz de errado na vida para o meu filho acontecer isso? Você não fez errado. Às vezes a vida pode dar errado para alguns. Isso não quer dizer que é o fim. Isso não quer dizer que você tem que se lamentar. Isso não quer dizer que você tem que carregar uma culpa. Pelo contrário, se puder, faça o bem. Sempre o bem. Jamais faça o mal. Mas você não é responsável. Se sua mãe tem um câncer, se sua mãe deu um derrame, se sua mãe deu um infarto, se sua mãe tem outro problema, às vezes a gente
Tem pessoas que dizem: mas eu me sinto culpado porque eu não correspondi, eu não zelei como deveria ter zelado, eu não cuidei como deveria ter cuidado. A culpa não torna ninguém melhor no mundo. A culpa não faz ninguém melhor na terra. A culpa só denigre a nossa vida. O mais coerente dentro de nós é perceber que há certas coisas que eram assim que eram para acontecer. Era desse jeito que era para acontecer. É fatalismo, padre? Não, não é fatalismo. É realidade. Há coisas na vida que assim foram porque tinham que ser. E cabe a gente olhar para a vida com mais otimismo. Se perdoe por aquilo que não deu certo na tua vida. Se perdoe pelo fracasso que você viveu. Se perdoe pelo vazio com que você se enterrou. E tenha coragem de ir à frente. Por isso que esses 3 pontos de hoje: seja fiel a si mesmo, viva sem arrependimentos e haja sempre com amor. São 3 pontos para mostrar como o homem do evangelho de hoje, que nós temos o direito de decidir sobre aquilo que é nosso. A vida é nossa e nós temos o direito de decidir as nossas escolhas e o rumo que vamos dar para ela. O que a gente não tem direito é de achar que estamos sempre devendo para a vida. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, faça da vida o melhor. Torne a sua vida mais leve. Faça a sua vida ser um pouco melhor para você e para quem está ao seu lado. E hoje, terminando a minha homilia, eu gostaria de despedir. Não se intrometa muito na vida dos outros. Não se meta muito na vida dos outros. Não fique querendo dar palpite no que o outro vai vestir, no que o outro vai fazer, como é que o outro tem que andar, do que o outro tem que andar. Se você tiver a graça de cuidar bem da sua vida e das suas escolhas, automaticamente você cuidará de quem está do seu lado. Porque quando a gente escolhe bem e é prudente nas escolhas que faz, a gente atinge um monte de pessoas, porque a gente vai estar bem e vai saber que o lugar que a gente está é para estar ali, e o que a gente faz é para fazer naquele tempo, naquela hora e naquele momento. Obrigado a você que não se mete muito na vida dos outros. Obrigado a você que não fica dando palpite para os outros. Porque falar como a vida dos outros tem que ser é muito fácil. Agora, ser exemplo para os outros é que é a diferença. Tem muita gente que tem uma lábia, nossa, descreve a vida do outro todinha e diz tudo que o outro deveria ser, mas ele não é a metade daquilo que ele fala que o outro deveria ser. Cuidemos mais da nossa vida. Cuidando bem dela, atingiremos um monte de pessoas. Que Deus nos ajude a sermos melhores cuidadores de nós.